Olá a todos, me chamo Emily Ferreira de Farias Cardoso, sou discente do curso de Graduação em Enfermagem na UFPB. O título do meu TCC é Impacto das Ações de Extensão para Professores do Ensino Fundamental acerca do conhecimento sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar. O TCC está sob a orientação da professora doutora Sônia Maria Josino dos Santos e os membros da banca examinadora foram a professora doutora Aurilene Cartacho e o enfermeiro especialista Valber Frazão. Então, antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, vale a pena falar um pouco sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar. A PCR, que é a parada cardiorrespiratória, compreende uma cessação súbita da mecânica circulatória do coração com consequente colapso hemodinâmico. Em relação aos dados epidemiológicos, cerca de 8 milhões de pessoas são vítimas de PCR no mundo. Cerca de 70% destas ocorrem em ambientes extra-hospitalares, como casa, praça, shopping. No Brasil, estima-se 200 mil casos de morte por ano devido à PCR. Sendo assim, esses dados nos mostram que a parada cardiorrespiratória é uma das consequências que geram um problema de saúde pública. Em relação à RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, constitui-se de técnicas especializadas para tentar reverter a PCR. E hoje, segundo os dados da American Heart Association, menos de 40% das pessoas em parada cardiorrespiratória recebem RCP iniciada por leigos. Leigos são pessoas que não são da área de saúde. Sendo assim, esse dado nos mostra que necessita-se de investimento em capacitação para a população geral. Dentre a população, tem-se um grupo mais específico que necessita desse treinamento, que são os professores. Os professores necessitam de capacitação em primeiros socorros segundo a sua atividade laboral. Estudos brasileiros corroboram a dizer que existe uma maior predisposição de acidentes em escolas, visto que os professores lidam com o público que estão em constante fase de crescimento e desenvolvimento, como crianças e adolescentes, além da própria infraestrutura da escola e a cultura de uma escola. Além disso, o estudo relata que professores e funcionários escolares sentem-se inseguros para interferir em uma situação emergencial, ou seja, o seu conhecimento prévio a respeito de primeiros socorros é deficitário, dificultando assim a sobrevida do indivíduo caso haja uma emergência escolar. Além disso, tem-se uma regulamentação que torna o caráter obrigatório a capacitação em noções de primeiros socorros para professores e funcionários escolares. É a Lei Lucas, a Lei 13.722, que foi promulgada no Brasil em 2018, justamente por conta do óbito de uma criança. Está aí a foto do menino Lucas, que ocorreu uma emergência escolar, os professores e funcionários não souberam intervir e, infelizmente, essa criança veio a óbito. Uma das maneiras de se capacitar os professores em primeiros socorros é a partir da extensão universitária. A extensão é um dos 3 pilares da universidade e promove conhecimento científico à comunidade, ou seja, é o elo entre o conhecimento científico e o saber comum. Sendo assim, sabendo-se que a PCR é um problema de saúde pública, a reanimação cardiopulmonar necessita-se de intervenções imediatas para aumentar a chance de sobrevida do indivíduo. Os professores são o público-alvo de acordo com a sua capacidade deficitária em intervir em emergências escolares. E a extensão é uma das ferramentas para se promover esse treinamento. Tem-se a questão norteadora da pesquisa. As ações de extensão são eficazes para transmitir conhecimento teórico-prático aos professores sobre primeiros socorros na PCR e as condutas de RCP? O objetivo da pesquisa é investigar o êxito das ações de extensão, implementadas para os professores de ensino fundamental a partir da mensuração dos resultados, advindos da análise do conhecimento prévio e do conhecimento aprendido após a administração do conteúdo sobre os primeiros socorros na PCR e RCP. A metodologia da pesquisa foi um estudo de intervenção do tipo antes e depois, onde observa-se um grupo de indivíduos antes e após um fenômeno. Esse fenômeno foi as ações de extensão. Então, houve a administração de aulas a respeito de PCR e RCP
de maneira online. Foi uma pesquisa quantitativa. A amostra constituiu-se de professores e funcionários de uma escola estadual aqui de João Pessoa, confluindo 15 participantes deste estudo. O instrumento foi um questionário estruturado contendo 5 questões sobre o tema de PCR e RCP, e a coleta de dados foi feita em 2 etapas. A primeira etapa, o questionário foi aplicado 15 minutos antes da intervenção educativa, e a etapa 2, o mesmo questionário foi aplicado imediatamente após a intervenção de extensão. E para analisar esses dados, utilizou-se estatística descritiva, frequência média, moda, mediana, desvio padrão, e para trazer uma maior confiabilidade ao estudo, utilizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon. Então, chegamos aos resultados e discussão da presente pesquisa. 73,3% da amostra é do gênero masculino. Esse dado é interessante porque difere dos achados literários, onde creches e escolas, a maior parte do quadro de professores é preenchido por mulheres. Esses professores são de diversas áreas do conhecimento. Então, houveram professores de português, matemática, inglês, história. Então, houve uma diferente amostra em relação à área de conhecimento, de acordo com os professores. Trouxe também essa figura que trata da distribuição das medidas descritivas para o número de acertos nas etapas de pré e pós-avaliação. Então, aqui nós já conseguimos perceber o comportamento dos professores em relação ao questionário. Então, houve a pré-avaliação, que foi antes da intervenção educativa, e a pós-avaliação foi após a intervenção de extensão. Então, a partir dessa tabela, percebe-se que a média, a mediana e a moda dos acertos aumentou após a ação de extensão. Então, percebemos, a média de acertos era de 1,93 antes da ação de extensão, e esse valor aumentou para 3 logo após a intervenção educativa. A mediana e a moda dos acertos era de 1 na pré-avaliação, ou seja, em relação ao conhecimento prévio dos professores, e na pós-avaliação esse valor aumentou para 3. Sendo assim, esses dados nos mostram que os professores acertaram mais questões a respeito de PCR e RCP após a ação de extensão. O desvio padrão e o coeficiente de variação diminuiu na pós-avaliação, isso porque os dados ficaram mais concisos. Trouxe também uma outra figura para vermos de outro ângulo esse comportamento dos acertos dos professores. O histograma pré-avaliação em roxo e o histograma pós-avaliação em amarelo. Então, no histograma pré, percebe-se que os dados de acerto se concentraram entre 0 e 1. Ninguém acertou todas as questões do questionário. Já no histograma da pós-avaliação, percebe-se que a frequência de acertos se concentrou entre 2 e 3, e houveram pessoas que acertaram todas as questões do questionário e ninguém zerou as perguntas do questionário. Sendo assim, a partir desse histograma, percebe-se mais uma vez que houve um aumento de acertos em relação aos professores após a intervenção educativa de extensão. Trouxe esse gráfico e esse quadro para dialogarmos a respeito das questões. Então, esse gráfico trata da distribuição de acertos por questão. Tem-se 5 questões, questão 1, 2, 3, 4 e 5 presentes no questionário, e esse quadro aborda justamente as questões. Então, tem-se o número das questões, o assunto abordado e a alternativa correta de cada questão. Então, em relação ao gráfico, percebe-se de cara, observando que houve um aumento de acertos em relação ao pós-teste. Percebe-se a coluna amarela maior do que a coluna lilás, que refere-se ao pré-teste. Então, houve um conhecimento apreendido dos professores em relação à ação de extensão. Eles conseguiram responder mais questões depois da intervenção educativa. A questão 1 trata a respeito do diagnóstico de PCR. Percebe-se um aumento de acertos. Cerca de 12 participantes, 80% da amostra, acertaram essa questão, marcando a alternativa de que uma pessoa em PCR
possui ausência de respiração, ausência de pulso e inconsciência. Isso é importante porque relata que os professores sabem identificar uma vítima em PCR. Antes de intervir com manobras, primeiro precisa-se saber diagnosticar se trata-se realmente de uma parada cardiorrespiratória. A questão 2 trata a respeito da desfibrilação. Houve um aumento ínfimo dos acertos em relação ao pré e o pós-teste. O que chama a atenção nessa questão são os erros, onde eles marcaram que nem toda PCR necessita-se de compressões torácicas, trazendo o conhecimento errôneo que precisa-se de um instrumento externo para tentar reverter a PCR. Então, esse dado ele nos mostra uma lacuna que precisa-se de intervenção, trazer um conhecimento mais palpável para o público a respeito desse tema. A questão 3 trata de PCR e RCP em crianças. Percebe-se um aumento dos acertos em relação ao pré-teste. 6 participantes acertaram ao dizer que nessa daqui era para marcar incorreta. Em bebês, a maneira correta de realizar um RCP é através de 5 tapotagens entre as escápulas. Então, esse dado nos mostra que 6 participantes souberam identificar que essa não é uma manobra de RCP. Na verdade, é uma manobra de desobstrução das vias aéreas. Isso é importante porque em cada emergência tem-se uma conduta específica. E aqui eles souberam diferenciar a conduta de RCP de uma conduta de desobstrução das vias aéreas por corpo estranho. A questão 4 trata de como realizar as compressões torácicas. Observou-se um acerto expressivo no pós-teste, onde 13 participantes, 93,3% da amostra, acertaram a questão de como realizar as compressões torácicas. Então, eles marcaram que precisa-se de braços estendidos, comprimindo acima de 5 centímetros do tórax, mãos posicionadas no centro do tórax. Então, isso é importante porque protocolos American Heart Association estimula justamente diagnosticar uma PCR e iniciar com compressões torácicas que realmente salvam vidas. Então, esses dados nos mostram que os professores sabem a técnica de se realizar as compressões torácicas, 93,3% da amostra. A questão 5 trata de um resumo do assunto. Observa-se também um aumento expressivo no pós-teste, onde 6 participantes no pré acertaram a questão e no pós, 80% da amostra, 12 participantes acertaram a questão. No caso, era para marcar incorreta, ao dizer que uma RCP de alta qualidade é aquela em que não se observa retorno torácico. Então, essa questão se relaciona muito com a anterior, onde os professores, na questão 4, souberam identificar a técnica correta de compressões torácicas, e na questão 5, souberam identificar quando uma RCP não está sendo eficaz. Quando não se observa o retorno torácico, não está ocorrendo sístole e diástole efetiva para perfundir para os órgãos nobres. Em relação ao teste de Wilcoxon, foi o teste não paramétrico, em relação à soma dos postos, ao p-valor, identificou-se que a diferença das medianas foi menor do que 0, identificando assim o maior número de acertos dos professores em relação ao pós-teste. Dessa maneira, identifica-se que houve um conhecimento apreendido após a intervenção de extensão. Sendo assim, a pesquisa revela impacto positivo das intervenções extensionistas no conhecimento dos professores, de modo que o conhecimento prévio era deficitário para interpor em emergências escolares. O presente estudo possui limitações quanto ao tamanho da amostra, quantidade da unidade de ensino e a modalidade remota, que dificulta a veracidade do conhecimento, principalmente prévio, dos participantes. Incentiva-se mais pesquisas a respeito com diversos temas relacionados a primeiros socorros. Aqui tratamos apenas de PCR e RCP, mas primeiros socorros possuem uma ampla variedade de assuntos que devem ser estudados. Aqui temos as referências do slide e eu agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigada.